Boa noite a todos. Dando prosseguimento à nossa matéria, vamos falar sobre intervenção. E desde já peço desculpas aí pela qualidade do vídeo, ou seja, enfim, não é comum eu gravar aulas, salvo quando estou ministrando aula em cursos preparatórios, enfim, aí a qualidade é maior, é bem melhor. Que não é o caso aqui. Aqui eu estou fazendo uma coisa só para... Não tenho equipamentos aqui de qualidade, então estou fazendo aqui mais para poder ajudar, auxiliá-los nesse momento aí meio conturbado aí na nossa vida. Mas entendam, além dessa explicação que eu vou passar aqui para vocês, eu estarei também nos dias de aula de vocês no horário, eu estarei no fórum ou via WhatsApp. Independentemente disso, vocês, se tendo alguma dúvida, vocês podem mandar antes desses dias, não há problema nenhum, mas só pode ser que não tenha resposta, porque são várias turmas, ou seja, tem outros afazeres, mas ninguém vai ficar com dúvida. Ou seja, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Estamos no fórum, estarei no fórum, estarei no WhatsApp e ainda vou encaminhar esse material para vocês. E ainda existe o material no ambiente virtual. Não deixem de estudar esse material. É de extrema importância a leitura do material. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre intervenção, vamos fazer aqui uma revisão. Não sei se seria uma revisão, não sei se vocês já tiveram essa aula, essa matéria, direito administrativo, mas pelo menos dois tópicos aqui de vital importância que vocês entendam. Não é nada complicado, não é nada difícil, mas vocês precisam ter uma noção disso até para entender melhor a matéria. No direito administrativo é comum, a matéria, enfim, é comum você falar sobre poderes vinculados e poderes discricionários. Então vamos entender como é que funciona isso. Bom, primeiro a gente tem que entender o princípio da legalidade. E onde é que a gente vê o princípio da legalidade? Cara, enfim, você vê isso em vários diplomas legais, mas vamos à Constituição. No artigo 5º, inciso 2 da Constituição, o princípio da legalidade geral ali para o cidadão, ele vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Existe também o princípio da legalidade na área penal, que está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Nós temos também, esse é o mais importante para a nossa aula, que é o artigo 37 da Constituição, que traz uma legalidade chamada legalidade administrativa. E nesse caso percebam que há uma diferença. Na legalidade administrativa, o poder público, o administrador, ele só pode agir nos termos da lei e nos limites dessa lei. Ou seja, ele tem que fazer somente o que a lei manda. Ele atua de acordo com a legalidade prevista, de acordo com a lei. Bom, e dentro dessa legalidade administrativa, nós temos aí duas modalidades aí de atos, também chamado de poderes, mas a primeira é o ato discricionário. No ato discricionário, a autoridade pública ela pode escolher o melhor momento para praticar o ato. E o que é melhor momento? Bom, dentro desse momento, abre um parênteses, momento é conveniência e oportunidade, fecha parênteses. Momento é conveniência e oportunidade. Ou seja, diante de um fato, o administrador ele vai observar se aquele fato ele gera um ato e se esse ato que ele deve praticar, se esse ato é discricionário ou não. Se for discricionário, ele pode praticar o ato ou ele pode aguardar o melhor momento e a oportunidade para praticar. Por outro lado, se você estiver diante de um ato vinculado, percebam que, verificados os pressupostos desse ato, a legalidade desse ato, desse fato, a autoridade pública é obrigada a praticar o ato. Então, diante de um ato vinculado, não há nenhuma margem de escolha, ou seja, não há nenhuma margem de conveniência e oportunidade para a prática do ato. No ato vinculado, o administrador ele é obrigado a praticar o ato naquele momento, sob pena de crime de responsabilidade. Entendido isso, vamos ao tema intervenção.
Bom, a intervenção está prevista no artigo 34 da Constituição. No artigo 34, percebam, ao ler o caput do artigo, vocês vão perceber que a regra é que não há intervenção. Está dizendo, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, então grifem, exceto. Qual é a regra? A regra é não intervenção. Entretanto, em alguns momentos, eu poderei intervir. Então, do caput nós podemos tirar várias observações. Vamos à primeira. Vocês não vão verificar no caput o ente federativo chamado município. O município não está ali. Então, o que nós podemos ali deduzir? Não há nenhuma possibilidade de intervenção da União nos municípios. Ok? Agora, existe uma exceção. Excepcionalmente, a União poderá sim intervir no município, desde que esse município pertença a um território. Se esse município pertencer a um território, quem intervém nesse município é a União. Nós vimos na aula passada as peculiaridades de um território. Então percebam, regra, União não intervém em município. Exceção, se esse município estiver dentro de um território. Nesse caso, haverá intervenção. Está lá no artigo 35, essa possibilidade. Outra observação. Não existe intervenção per saltum. E aí nós voltamos ao que eu acabei de falar. Não há possibilidade da União passar por cima dos estados e intervir no município. Não existe essa possibilidade. Terceira observação. Quem decreta a intervenção? Quem decreta a intervenção é o presidente da República. Somente ele pode decretar essa intervenção. Quarta observação. Vocês vão perceber que nós falamos nas aulas passadas de entes federativos e foi dito também que esses entes federativos possuem poderes. Por poderes nós podemos entender, nós vamos entender que são aqueles poderes que eu já falei em sala de aula, que é o poder legislativo, é o poder executivo e o poder judiciário. Isso se encontra no artigo 2º da Constituição. Então cada ente federativo tem o seu legislativo, o seu executivo e judiciário, salvo o município. O município não tem judiciário, nós sabemos disso. Por que isso é importante falar? Porque vocês vão verificar que isso vai misturar muito. A intervenção é a possibilidade de um ente federativo ingressar ou intervir na autonomia do outro ente federativo. E dentro desses entes federativos você tem os poderes, executivo, judiciário, você tem o legislativo. Então vocês vão observar que dentro aí desses artigos nós vamos falar de poderes e de entes federativos. Então entenda, poderes é aquele lá do artigo 2º, que são independentes e harmônicos entre si. É o poder executivo, poder judiciário e o poder legislativo. Essa foi a quarta observação. Então vamos prosseguir. Quinta observação. As hipóteses de intervenção são taxativas. Ou seja, a regra é não intervir. E se você vai intervir, são hipóteses bem restritas. Outra observação, sexta observação. O decreto ele tem que observar alguns requisitos. Isso tudo vocês vão encontrar ali do artigo 34 ao artigo 36. Quais seriam os requisitos desse decreto? Bom, o decreto ele tem que trazer a amplitude dessa intervenção, ele tem que ter um prazo para a intervenção e ele tem que trazer as condições dessa intervenção. Então, percebam, a ausência desses requisitos traz uma nulidade a esse decreto. Outra observação, sétima observação. Esse decreto ele tem que ser submetido ao Congresso Nacional em 24 horas. É o Congresso Nacional que vai verificar a legalidade desse decreto. Então o Congresso pode sustar esse decreto, desde que ele não tenha os requisitos legais. Oitava observação. Antes de decretar a intervenção, o presidente da República tem que ouvir o seu Conselho de Defesa, o seu Conselho da República. Ele tem que ouvir. Agora imagine que esse conselho diga para ele que não é interessante decretar a intervenção. Ele é obrigado a seguir essa orientação? Não, não é obrigado. O que ele tem que fazer é consultar e ouvir esses conselhos. Dito isso, vamos prosseguir na matéria. Bom, com relação às modalidades de intervenção, e aí entra aquela lição lá do direito administrativo que nós falamos agora há pouco,
Nós temos três modalidades. A primeira modalidade de intervenção é aquela de ofício. A segunda é por solicitação. A terceira é por requisição. E aí prestem atenção, isso vocês vão observar lendo os artigos. Onde vocês observarem a palavra solicitação, o verbo solicitar, isso significa dizer que essa intervenção será uma intervenção discricionária, ou seja, o presidente da República, ao ser solicitado para decretar uma intervenção, ele pode escolher o melhor momento e oportunidade. Ele não é obrigado a acatar. Por outro lado, quando vocês observarem a palavra requisição, nesse caso, o ato já é vinculado. Se houver uma requisição de intervenção, requisição é ordem. E sendo ordem, o presidente da República é obrigado a cumprir, sob pena de crime de responsabilidade. E se não há nada, não há nem requisição e nem solicitação, o que nós temos ali? Uma intervenção de ofício. Uma intervenção de ofício, ela nada mais é do que um ato discricionário. Ou seja, o presidente ele vai escolher o melhor momento, ou seja, a conveniência e oportunidade para praticar o ato. Voltando à questão do Congresso Nacional, do decreto de intervenção, faça uma observação também. O decreto de intervenção, ele obrigatoriamente passará pelo Congresso Nacional em 24 horas, salvo quando se tratar do inciso 6, ou seja, descumprimento de lei federal ou descumprimento de decisão judicial, ou quando se tratar das hipóteses previstas no inciso 7. No inciso 7, aquelas hipóteses, elas também são chamadas de princípios constitucionais sensíveis. Nesses dois casos, o decreto não passará pelo Congresso Nacional. Tomem cuidado com isso. Bom, com relação à intervenção, nós também podemos entender, o que eu chamo a atenção, também é importante também vocês perceberem, no inciso 6, quando há o descumprimento de uma lei federal ou de uma decisão judicial, é interessante vocês observarem uma coisa. Primeiro, se há um descumprimento de uma lei, de uma decisão judicial, vocês têm que tomar algum cuidado. Porque como é que funciona isso? Vamos a um caso prático. Imagine que o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, ele descumpra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ao descumprir essa decisão, o presidente do Tribunal de Justiça ele poderá solicitar ao Supremo Tribunal Federal que o mesmo requisite ao presidente da República a decretação de uma intervenção. Então, olha quantos detalhes nós temos aí. O Tribunal de Justiça, ao solicitar, lembra que eu falei do macete? Solicitação é discricionário. Quando ele solicita ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ele vai fazer o quê? Bom, ele vai analisar a solicitação, mas ele vai, como é discricionário, ele vai escolher o melhor momento, ou seja, conveniência, oportunidade, para poder praticar o ato. Então ele não necessariamente ele vai praticar aquilo naquele momento. Ele não é obrigado, é discricionário, você está diante de uma solicitação. Por outro lado, se ele entende que essa solicitação é procedente, ela é pertinente, aí sim ele vai requisitar ao presidente da República. Agora você já não tem nada discricionário. Requisição é ordem. Quando ele for requisitar ao presidente da República, o presidente da República obrigatoriamente deverá decretar a intervenção. Então prestem muita atenção nisso. Há muitos detalhes que vocês precisam observar. Outra coisa, por que motivo um ente federativo vai intervir no outro? Bom, o motivo, dada a gravidade da situação, ele vai intervir para garantir o pacto federativo. Tanto que a intervenção ela é uma exceção, ela não é uma regra. E exatamente porque você estará intervindo na autonomia desse